Abra comigo o livro do profeta Oséias, no capítulo 13. Oséias, capítulo 13. É impressionante como uma boa teologia nos traz uma boa prática. Veja como as crianças, de forma muito natural e inocente, reconhecem os problemas que muitas vezes as pessoas distorcem o culto ao Senhor para outras coisas. Que possamos ser como crianças e nossa capacidade de reconhecer o culto ao Senhor também como elas reconhecem. Oséias, capítulo 13, versículo de 1 a 16. Esteja com os seus olhos e ouvidos atentos à palavra do Senhor. Esteja com o seu coração atento ao que Deus reserva para esta noite. Quando Efraim falava, havia tremor. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado por causa de Baal e morreu. Agora pecam cada vez mais e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito. Todos obra de artífices e dizem: ofereçam sacrifícios a eles. Chegam até a beijar esses bezerros. Por isso serão como a névoa da manhã, como o orvalho da madrugada, que logo desaparece, como a palha que o vento leva da eira, e como a fumaça que sai por uma janela. Mas eu, o Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito, portanto, vocês não conhecerão outro Deus além de mim, porque não há Salvador a não ser eu. Eu os conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham comida, eles se fartaram. E uma vez fartos, seu coração se encheu de orgulho. Por isso, se esqueceram de mim. Portanto, serei para eles como um leão, como um leopardo. Ficarei espreitando no caminho, como ursa, roubada dos seus filhotes. Eu os atacarei e lhes rasgarei o peito. Como leão, eu os devorarei ali mesmo, como um animal selvagem, os farei em pedaços. A sua ruína, ó Israel, vem de você, e só de mim o seu socorro. Onde está agora o seu rei, para que o salve em todas as suas cidades? E os seus juízos, dos quais você disse: dê-me um rei e príncipes. Eu lhe dei um rei na minha ira, e o tirei de você no meu furor. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas. O seu pecado está armazenado. As dores de parto virão, mas ele é filho insensato. Porque será tempo de nascer, mas ele não estará no lugar por onde deve vir ao mundo. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó inferno, a sua destruição? Meus olhos estarão fechados para a compaixão. Ainda que Efraim dê frutos entre os irmãos, virá o vento leste, do vento do Senhor, subindo do deserto. Ele secará a sua nascente e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Oremos. Senhor, grande e muito digno Tu és, ó Senhor, e a Tua palavra bendita nos exorta, e nessa noite, Senhor, queremos ouvir a Tua voz.
Conduz assim, Senhor, esse momento de exposição da palavra, e que o Teu Espírito fale conosco, segundo a Tua vontade, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, como é sabido na igreja, vivemos em tempos de grande confusão, diversidade cultica e litúrgica. Nós, se sairmos a visitar algumas igrejas ao nosso redor, talvez tomaremos alguns sustos de como que as pessoas consideram o que é o culto ao Senhor. Infelizmente, por conta de uma série de assimilações culturais, as pessoas foram introduzindo novidades, incrementando aquilo que entendiam estar fazendo a Deus, como se, ao fazer coisas de suas imaginações, estivessem melhorando o culto ao Senhor. Ao fazer isso, abandonaram o conceito de culto pactual, até mesmo a ideia de pacto, daquilo que o Senhor fez por nós, para que nós possamos estar aqui, e redirecionaram o culto, quase que numa revolução copérnica, deixando ou tirando Deus do centro do culto e colocando o homem no centro do universo. Claro que numa revolução ao contrário, né? E ao fazerem isso, modificaram as intenções do que é adorar a Deus. As confusões são enormes, e eu não vou gastar muito tempo exemplificando isso. Basta que você mesmo, na sua experiência, imagine o que você já viu de ficções, de imaginações das pessoas, ao muitas vezes acharem estar prestando culto ao Senhor, quando nada mais fazem do que prestando culto a si mesmos, em busca de agradar a si mesmos, por meio de pressupostos humanos, egocêntricos, de prazer e não de sacrifícios de louvor ao Senhor. Meus irmãos, culto é coisa muito séria. E se você esteve com os seus ouvidos atentos à leitura do texto, você vai perceber que Deus está pronto para destruir Israel por causa do culto. Deus não só está pronto, mas de fato Ele fez isso. Destruiu Israel, o reino do norte, exatamente por introduzir invencionices culticas, litúrgicas, por introduzir manifestações pagãs àquilo que era puro, santo, ordenado por Deus. Culto é coisa séria. Quando nós nos reunimos aqui em adoração ao Senhor, nós não estamos diante de homens, simplesmente. Nós estamos diante de Deus, do Deus santo, do Deus justo, do Deus todo puro. É Ele que requer toda a adoração. É Ele quem nos chama para prestar adoração a Ele. Portanto, não somos nós que devemos sair daqui agradados, mas o Deus de toda a honra e toda a glória. Nessa noite, nós somos levados a considerar essas verdades. Israel já estava sitiada. Os exércitos da Assíria já haviam tomado grande parte do reino do norte. Se você voltar um pouco na história de Israel, você vai lembrar que
ao dividir o povo, quando da revolta de Jeroboão I, não se submetendo ao reinado do filho de Salomão, Roboão, levou consigo as 10 tribos que ficavam na região norte de Israel. E o problema é, e agora? Como vamos adorar? Porque a adoração era totalmente centralizada em Jerusalém. E se eles estavam agora separados de Judá, separados das tribos que ficaram ao sul, como que agora descerão para adorar no templo? Jeroboão teve uma excelente ideia. Não precisa descer. Nós vamos cultuar Deus aqui. Tendo feito, portanto, não um, como fizera Arão, mas 2 bezerros. Ordenou que o povo de Israel se curvasse àqueles bezerros, dizendo: aqui está o Deus que tirou vocês do Egito. Eu quero que os irmãos entendam que o ponto da idolatria não é simplesmente quando nós adotamos outros deuses no lugar de Deus, mas também quando nós introduzimos uma imagem falsa, dizendo ser o Deus verdadeiro. Aquilo que nós podemos resumir chamando de falsa religião, de falso culto. Foi exatamente isso que aconteceu com Israel. Séculos se passaram, reis e mais reis tomaram para si o culto ao Deus verdadeiro, não satisfeitos por perverter a adoração que Deus havia ordenado que fosse feita no templo, que fosse feita sob a supervisão dos levitas, tribo que o próprio Deus instituiu para conduzir Israel naquele momento. Eles também passaram a adorar outros deuses, conforme as regiões circunvizinhas. Baal se tornou um deus central na vida de Israel, especialmente quando o governo de Acabe, casado com Jezabel, e esse casal profano tomou como missão destruir qualquer ideia do Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E para fazer isso, portanto, o culto a Deus foi quase proibido. E é exatamente nesse período que Deus levanta Elias. E Elias luta contra os profetas de Baal, vence os profetas de Baal. Mas assim mesmo Israel continuou profanando o culto ao Senhor. Assim mesmo Israel continuou desobedecendo a Deus naquilo que ordenara ao seu povo. O próprio Deus havia cuidado de Israel, não só antes, mas ali naquele momento. O próprio Deus, se você acompanhou comigo as exposições do livro de Oséias, os pastores fizeram aqui várias exposições, você percebeu o quanto que Deus várias vezes disse: eu estava levando você no colo enquanto você adorava a Baal. Não é à toa, e se você voltar lá no começo da história, que Deus ordena ao próprio profeta para tomar uma mulher que o iria trair, uma mulher adúltera, uma mulher que viveria de trair o seu próprio marido numa infidelidade. Para mim, a historicidade dessa história comprova, evidencia o quanto que Deus estava insatisfeito com Israel. Oséias tomou na carne aquilo que o próprio Deus estava passando na infidelidade, na traição de Israel.
Só isso pode explicar a severidade das consequências de um culto profano prestado contra Deus, ainda que se dizendo para Deus. Perceba que o ponto, de modo algum, se você fosse até Efraim, Samaria, nesse período e perguntasse: a quem vocês adoram? Certamente diriam: ao Deus que fez os céus e a terra. Eles estavam prontos para dizer que adoravam a Deus verdadeiro, mas todas as suas práticas profanavam ao Senhor. E nós precisamos aprender que lábios que dizem adorar a Deus não necessariamente adoram a Deus, contanto que não submetam a Deus em sua palavra. Nós não somos chamados para inventar nada, nós somos chamados para nos submeter ao culto verdadeiro do Deus verdadeiro, esse Deus maravilhoso que julga Israel. E nessa noite, meus irmãos, não podemos caminhar de modo diferente se não entender as consequências de uma teologia errada do culto. As consequências terríveis que estão associadas a uma prática, a princípios errados para cultuar ao Senhor. Primeiramente, no versículo de 1 a 3, nós tomamos conhecimento pelo próprio Deus e sua profecia, usando o seu profeta Oséias, da situação de profanação que estava o reino do norte. Assimilaram práticas pagãs, imagens foram criadas, direcionadas como se fossem o próprio Deus. Imagens de fundição. E veja, não eram imagens quaisquer. Não eram imagens baratas. Certamente os ourives, os artífices que estavam trabalhando ali, eram os melhores artistas de Israel, porque estavam lidando com aquilo que era mais caro. Estavam lidando com prata, caríssimo. Fazer uma fundição de prata num período como esse era coisa caríssima. Havia luxo no culto profanado contra Deus. Entendam, meus irmãos, nem sempre quando alguém diz estou dando o melhor a Deus, por estar gastando seus recursos para isso, estará de fato fazendo isso a Deus, porque é exatamente isso que está acontecendo aqui. O versículo 2 nos mostra o gasto, a prata, mas tudo isso a Baal. Antes mesmo, ainda no versículo 1, o próprio Deus estabelece o princípio: eles estão mortos. Claro, a morte aqui refere-se à morte espiritual. A morte espiritual levava a um culto morto, ainda que pudesse ser extremamente animado. Certamente havia luzes, fumaças, uma banda muito adequada para o culto, luxo. Tudo parecia lindo e maravilhoso, mas tudo isso era profanação. Tudo isso era distorção do culto a Deus. O próprio Deus ainda diz: chegavam a oferecer sacrifícios. Alguns intérpretes, alguns comentaristas inclusive mencionam que a expressão pode até mesmo denotar a ideia de sacrifícios humanos. Ainda que isso não de fato seja o caso para essa profecia, outras apontam isso. Nós sabemos que o culto a Baal muitas vezes envolvia isso, não só a Baal, mas a outros deuses como Moloque. E chegavam
a beijar bezerros, como se estivessem adorando a Deus. Meus queridos irmãos, o falso culto é um culto arruinado. Deus mostra que esse culto não tem continuidade. Ele não permanece. Ele não finca aos pés, porque o próprio Deus diz, ele é como névoa da manhã, como orvalho da madrugada, como palha que é levada pela ventania, como fumaça que se esvai pela janela. Coisas que não permanecem, coisas que não ficam. E talvez isso explique porque as pessoas demandam uma espécie de renovação criativa constante nos cultos prestados com base nos desejos humanos. E a todo momento, a gente fica tomando ciência das inovações que vão sendo feitas dia após dia. Profanação. Dedicando a sua vida àquilo que não é Deus e dizendo ser Deus aquilo que não é Deus. E aqui, pare um pouco para pensar. Teologia é coisa séria. Porque a má teologia, portanto, os conceitos errados sobre Deus, conduzem a profanar o próprio Deus, a desdenhar do próprio Deus, e em última instância, crer errado, nos leva à perdição. Absolutamente todos que vão para o inferno irão com uma teologia errada. Todos que recebem condenação do Senhor têm uma teologia, está errada. Porque somente conceitos fundamentados na palavra de Deus, extraídos da palavra do Senhor, submetidos a Deus, é que de fato permanecem. O resto é palha. E se você acha que eu estou sendo muito duro, então você não leu o que Deus falou a respeito das consequências desse culto profano. O juízo de Deus contra esse falso culto é agora destrinchado, e a severidade com que Deus anuncia isso. Primeiramente, no versículo 4, Deus lembra a Israel que foi Ele que os libertou do Egito. Versículo 4, eu sou o Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, vocês não conhecerão outro Deus além de mim, porque não há Salvador a não ser eu. Meus irmãos, quando Deus fala isso a Israel, ao relembrar daquilo que Ele mesmo disse a Moisés, lá no deserto, esse que é exatamente o primeiro mandamento, com algumas diferenças propositais. Deus está estabelecendo que Ele é o Deus daquele povo que estará sofrendo disciplina dele. Nesse caso especificamente, nós podemos observar que o culto ao Senhor é coisa séria e que até mesmo crentes podem cultuar Deus errado e receberão do Senhor disciplina por causa disso. Porque veja, Ele está reconhecendo, eu sou o seu Deus, Israel.
E Deus já havia mencionado isso antes. Eu sou o Deus que resgatei vocês. Deus não deixou de ser Deus por causa da dureza da sua punição. Mas Deus, por ser Deus, julga e disciplina o seu povo severamente. E o versículo 5 e 6 nos mostra a ingratidão de Israel diante do próprio Deus. Ele fala: eu os conheci no deserto. Quer dizer, eu estava ali quando vocês estavam sofrendo, quando vocês estavam passando o pior. Mas o que vocês fizeram? Versículo 6: quando tinham comida, se fartaram, e o orgulho encheu o seu coração. Por isso se esqueceram de mim. Meus irmãos, o pecado do orgulho, da tolice de achar que somos nós que podemos direcionar as bênçãos da nossa vida, somos nós que podemos trazer aquilo que é o próprio Deus quem nos entrega em sua graça. É algo que nos faz esquecer do próprio Deus. E esse esquecimento severamente é punido pelo Senhor. Amados, nós somos chamados nessa noite a entender o quanto que, enquanto crentes, participantes da aliança do Senhor, nós precisamos nos atentar ao nosso coração. O orgulho de Israel os levou a abandonar o Senhor. Porque Deus, a adoração a Deus não pode se coadunar com o orgulho. Porque adorar a Deus envolve humildade. Envolve dependência. Envolve reconhecimento. Não cabe um coração orgulhoso diante do Senhor. Por isso, o Senhor severamente disciplina o seu povo. Versículos 7 e 8 nos traz a ilustração de animais. Animais famintos. Um leão, um leopardo, uma ursa, que estão prontos para matar, para destruir Israel. As palavras são duras e não há mais o que fazer. Quando Oséias escreve essa profecia, quando talvez ele tenha lido, nós não sabemos exatamente como foi que aconteceu, se, por exemplo, Oséias, em um momento de assembleia pública, pronunciou essas coisas a Israel, ou apenas escreveu e isso foi entregue. Nós não temos conhecimento histórico para isso. Mas quando ele escreve essa profecia, Israel já estava a ponto de ser completamente destruída. Os exércitos assírios já haviam tomado boa parte daquela região e agora, em pouco tempo, em poucos meses, talvez alguns anos, de fato como um animal faminto, os exércitos assírios entrariam ali, matariam homens, mulheres, crianças, velhos. Tirariam os sobreviventes daquela região, os lançaria para outros lugares. Essa era uma estratégia do exército assírio, para que não houvesse rebeliões. Eles mudavam
os povos de lugares, e para aquele lugar da região da Samaria, povos estrangeiros estabeleceram a residência, e o povo nativo de Israel foi levado para fora. Basicamente se perdeu. A identidade judaica, ou melhor, judaica seria um termo errado, a identidade israelita daquele povo, basicamente se perdeu. Não é à toa que quando o Senhor Jesus vai ter os seus encontros com os judeus, é com os judeus que ele tem encontros, isto é, com povos ou com pessoas que estão associadas à tribo de Judá, porque das tribos do norte perdeu-se tudo, basicamente ou quase tudo. Da tribo do norte, o povo como névoa sumiu. Severidade de Deus. A partir do versículo 9, Deus não nos dá alívio. E as palavras vão se tornando ainda mais duras. A disciplina do Senhor contra o falso culto mostra que não há salvação fora de Deus. E quando o povo está corrompido, adorando a deuses falsos, não há o que fazer. Não há. Não há o que se apegar. Não adianta. Se só há um Salvador e você não se apega a Ele, o seu fim é a morte e a destruição. Só há um meio de salvação, só há um Salvador. Veja o versículo 9: a sua ruína, ó Israel, vem de você, e só de mim o seu socorro. Mas se você não se apegou a mim, o que te resta é destruição. Por isso ele diz: onde está o seu rei? Curiosamente, o nome do rei nesse período era Oséias. E a palavra Oséias tem raiz com a palavra salvação em hebraico. E Deus, de forma muito irônica, trata com Israel dizendo: onde está o seu rei? Isto é, onde está aquele que pode te salvar? Para que salve em todas as suas cidades. Onde está? Onde estão os juízes? Onde estão os juízes? O próprio Deus deu reis a Israel, e o próprio Deus os tirou. A situação de Israel é trágica. Não há mais o que fazer. O juízo do Senhor é iminente. Parece que de fato tudo está perdido. E o texto desenvolve, e no versículo 14, uma seção, um verso muito curioso, inclusive, usado pelo apóstolo Paulo. Parece que Deus diz: olha, o que haveria de esperança para vocês, não haverá, porque eu não verei compaixão. Veja o versículo 14. A severidade com que Deus fala com Israel. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó inferno, a sua destruição? Agora veja: mas os meus olhos estarão fechados para a compaixão. Não há compaixão. Os olhos do Senhor não contemplam compaixão para Israel. Curiosamente, o apóstolo Paulo usa esse texto para falar da vitória de Cristo. Mas eu quero falar sobre isso daqui a pouco. Vamos terminar o texto. Eu quero deixar o gosto amargo na boca de vocês, antes de dar a esperança. Versículo 15 e 16.
não melhora muito, na verdade piora bastante. Ele diz: ainda que Efraim me dê frutos, isto é, ainda que haja riquezas, ainda que Efraim pareça estar bem, não há esperança. Virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, ele secará a sua nascente, estancará a sua fonte, saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria, a capital de Israel, levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, e as mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Meus irmãos, onde está a esperança em meio a tudo isso? A Síria, de fato, como ordenara o próprio Deus, entrou em Samaria e com grande severidade o povo ali morreu. Nós certamente estaríamos perdidos se coubesse a nós qualquer tipo de resgate, de redenção, se não fosse por Cristo. Profecias como essas nos mostram a necessidade do Messias, a necessidade de Cristo, e de como não há como imaginarmos o culto, a verdadeira religião, sem Jesus Cristo, o mediador. Agora vá, por favor, ao Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 19. Jesus está em Samaria e está num diálogo curioso com uma mulher samaritana, num horário estranho. A história toda é estranha. E no meio desse diálogo, onde o próprio Deus, Jesus, o próprio Messias, pede água àquela mulher e ela, meio constrangida com toda aquela situação, não entendendo muito bem de quem se trata, o próprio Senhor Jesus lhe explica que dele vem a água da vida. Enquanto essa conversa está acontecendo, a mulher resolve tirar uma dúvida teológica. Teologia é importante, porque o culto é importante. Versículo 19. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. A dúvida dela é teológica e é litúrgica. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias,
ela entendeu. Ela estava habituada com a expectativa da salvação de Samaria por meio do Messias. E no meio de um diálogo sobre culto e liturgia, ela traz o conceito de Messias, de Salvador. E ela diz: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ele redimirá Samaria. Então Jesus disse: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Redentor. Culto é coisa séria, porque culto é celebração da redenção. Entenda. Quando o povo de Deus está reunido para adorar a Deus, o povo de Deus está celebrando a redenção do Messias, proporcionada pelo Messias verdadeiro, Jesus Cristo, que veio e se identificou à mulher samaritana, e se identificou a mim e a você. E não cabe outra coisa senão o curvar-se diante de Cristo e celebrar a sua redenção. O povo do pacto, que estava recebendo a justa condenação por causa da sua desobediência a Deus, por profanarem o culto a Deus, recebe em Cristo redenção, porque o pacto é em Cristo. Não é mediado por Samaria, não é mediado por homem algum, senão o homem Deus, Jesus Cristo, que submeteu todas as coisas pelo seu poder, e naquela cruz cruenta recebeu muito mais do que Israel recebeu dos exércitos assírios, porque ele recebeu a ira de Deus que era destinada a mim e a você. E nessa noite nós somos convidados a olhar para a cruz e compreender que o verdadeiro Redentor vive, que o verdadeiro Redentor comprou com seu sangue a redenção perfeita, completa, nos resgatando da ira de Deus. É isso que nós dizemos quando estamos cultuando ao Senhor. Meus amados irmãos, o culto não pode ser outra coisa. O culto não pode ser um momento de celebrar outra coisa, senão a redenção. Senão a obra de Cristo. E como é que faremos isso se nos elementos do culto, se naquilo que se propõe a igreja no culto, não foi isso que estiver sendo proclamado nas orações, nos cânticos, na pregação? Como que você pode passar um culto inteiro a celebrar a redenção sem falar dela? Por isso, não só teocêntrico, como eu falei para as crianças, mas o culto também é cristocêntrico. E precisa ser cristocêntrico. É a Cristo
que nós os submetemos quando estamos ajuntados em adoração. Porque o culto celebra esse pacto que nos redimiu. É por isso que o Pai em espírito, que é espírito, nos chama a adorá-lo em espírito e em verdade, porque adoramos pelo espírito da verdade, pela verdade do espírito. Culto é coisa séria. E culto tem a ver com aquilo que estamos fazendo aqui, como também tem a ver com aquilo que você faz depois daqui. Porque a profanação de Israel não se deu somente quando estavam reunidos, mas se estendeu nas consequências de sua traição a Deus, nas injustiças que celebraram, nas mentiras, nas falsidades e nos pecados, porque estavam mortos, diz o próprio Senhor. Culto envolve uma decisão do nosso coração de nos submeter a Cristo, nos submeter a Ele quando estamos aqui reunidos. Culto não é opcional. Culto é uma ordem, é um chamado, é uma convocação. Por isso que culto é o lugar para adorar a Deus somente. Por isso que culto é o lugar para falar com Deus somente. Num diálogo com Deus somente. No momento de ouvir da sua palavra, que nos foi dada como um pacto que o Senhor fez consigo mesmo e nos entregou a sua santa lei para que vivamos nela. E tomemos da refeição pactual. Quando estamos reunidos para celebrar a ceia do Senhor, nós também estamos fazendo isso exatamente compromissados com o corpo que é partido, que foi partido, com o sangue que foi derramado. E nessa refeição do pacto, nós somos alimentados. Meus irmãos, o culto a Deus não é um lugar para outra coisa, senão corações contritos, derramados diante do Senhor. Lábios que professam louvores ao Senhor. É tudo para Ele, é tudo para a sua glória, é tudo para o seu louvor. Não cabe outra coisa, não cabem invenções. É o culto que estamos a prestar ao Senhor, é o culto que devemos entregar ao Senhor, não só aqui, não só agora, mas aquilo que você vai fazer quando sair daqui. Aquilo que você vai fazer amanhã ao acordar. Aquilo que você fará no decorrer da semana. É o culto ao Senhor. Ore comigo. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra maravilhosa e pelo Evangelho, porque Jesus Cristo é o nosso Redentor. Porque o culto que prestamos a Ti, Senhor, não pode ser criado, inventado, modificado, mas é estabelecido por Ti mesmo, Senhor, pela Tua santa vontade, por causa, Senhor, da aliança que Tens conosco em Cristo. É por causa de Cristo que aqui estamos, ó Deus. Tenha misericórdia, ó Deus, de nós. Senhor, que o Senhor nos dê a condição de termos o nosso coração aberto por Ti,
os nossos olhos abertos, para que não nos entreguemos à profanação. Antes, nos submetamos ao culto verdadeiro, ao Deus verdadeiro. Em nome de Cristo nosso Senhor. Amém.